Bom dia, bom dia, bom dia! Que alegria estar aqui com você nessa manhã gloriosa que o Senhor preparou para nós. Quem aí já levantou nesse dia e já determinou: o meu dia vai ser extraordinário em nome de Jesus? Porque Ele já fez todas as coisas e tudo que Ele faz é bom. Tudo que Ele faz é perfeito. Então Ele já determinou um dia mais que abençoado para mim e para você. Agora você, o que você tem declarado, aquilo que está na sua mente comanda a sua vida. Isso é muito sério e por isso trazer à mente aquilo que te dá esperança é a causa de nós não sermos consumidos, porque nós avaliamos a nossa vida baseado na palavra. E se a palavra diz que a minha vida é abundante, se eu não vivo essa abundância, é porque eu estou desalinhada com a palavra. Só que a minha mente nunca vai viver aquilo que não existir dentro dos pensamentos. Eu nunca vou viver, na verdade, eu nunca vou viver aquilo que ainda não fizer parte de mim através dos meus pensamentos. Então nós precisamos o quê? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, aleluia! E para falar desse tema e muito mais outros temas, quem vai estar aqui conosco hoje é a Deise. Eu me sinto muito honrada, eu me sinto assim uma privilegiada, uma filha amada do Pai, literalmente, com a oportunidade de estar aqui ao lado de uma mulher tão relevante, de uma mulher que tem feito diferença nas nações. O Senhor tem levantado essa mulher para impactar vidas através do propósito na empresa que o Senhor concedeu para ela. Ela que é mentora de mulheres, passou por um processo para entender qual era o verdadeiro papel da mulher. Porque todos nós, tanto homem quanto mulher, temos um papel determinado por Deus. E o nosso papel, um desses papéis, é ser edificadora. Então nós somos edificadora em todos os lugares que Deus nos colocar. Em primeiro lugar, nós precisamos ser edificadoras da nossa casa, da nossa família. Mas como que eu vou ser edificadora da minha família se eu não consigo nem edificar a minha vida? E eu vou te provar que você não consegue nem edificar a sua vida, porque os seus pensamentos são tóxicos e através dos seus pensamentos você gera palavras ao invés de bênção ou maldição. Então eu tô afirmando aqui que você não consegue edificar nem a sua vida, quando o Senhor já te deu a autoridade de edificação. E por isso nós precisamos nos transformar pela renovação da nossa mente. Amém? E eu quero convidar vocês a chamar mais pessoas para estar aqui conosco, porque eu já vou convidar a Deise. Cadê a Deise? Sandra, bom dia. Rafaela, bom dia. Olha quem está aqui, a Olívia, Davi Olívia. Nossa, que legal. A Jane está aqui conosco, Ana Carolina, Franciele, Ateliê Preta, Eloí, a Maria, Jaqueline entrou aqui conosco, glória a Deus. Deixa eu achar a Deise aqui. Deise, você está aqui conosco? Ah, já. Anterior. Eu tô com muita expectativa em Deus. Falei com o Reimar, falei, bem, eu tô com muita expectativa, porque eu sei que Deus fará grandes coisas. Uhul! Glória a Deus! Olha quem tá aqui conosco! Bom dia! Eu falei, gente, será que é minha conexão ou é a dela que não tá aceitando aqui? Bom dia, você tá me ouvindo bem? Deixa eu aumentar o volume do meu celular aqui. Perfeito, perfeito. Agora também te ouvi, meu volume que estava baixo. Deise, primeiro eu quero falar que eu estou muito feliz, grata a Deus e honrada pela oportunidade de estar aqui com você. Uma mulher que tem a atmosfera da manifestação de Cristo. Ah, eu não sei se é a minha internet ou a dela. Peraí. É a minha internet ou a da Deise? Uma das duas que está falhando. Eu não sei se é a minha ou a sua, Deise. Vamos deixar o pessoal responder. Sobre a conexão. Mim, você tá falhando aqui. Eu não sei como que tá a minha, como tá a transmissão da minha. Então eu tô falhando para você? Está. Então deve ser a minha. Então eu vou tirar do... Deixei no meu 5G que vai ser melhor. Beleza. Vamos lá. Voltou, pessoal? Vê se tá boa a conexão. Para mim, melhorou agora. Ah, pronto. Então estamos no nosso 5G. Que então, tava falando... que prazer estar aqui com você e escutar uma mineirinha, né? Porque eu falo, gente, eu sou mineira, mas é tão gostoso ouvir o sotaque raiz
E você tem esse sotaque da raiz. Eu falo que eu gosto de passar nos seus stories só para ouvir sua voz. Não, e é bem mineiro mesmo, né? Eu até queria que não fosse tão puxado, mas não dá. Engraçado, mesmo morando em outros estados, o mineirinho tá aqui, ó, tá no sangue. E eu acho lindo, eu saí também de Minas, já tem 16 anos, já tem 21 anos, né, na verdade. E morava no Mato Grosso, e aí eu penso que eu perdi, mas muitas vezes ainda falava assim, nossa, você é mineira, você tem o sotaque, mas quando eu escuto você, eu vejo que você ainda é bem mais raiz. E eu acho lindo. Nossa terra é muito boa, minha amiga. Muito, muito. Uai, que trem é esse? É mesmo? Uai, que trem bom é esse? Deise, Deise, eu gostaria muito que você orasse para a gente começar, porque assim, você tem muita coisa para nos entregar, aquilo que o Senhor tem confiado sobre a sua vida é muito grande. E por que que nós vamos Amém. começar com a Deise orando? Porque essa mulher orando é fogo do céu na terra, e eu quero receber desse fogo em nome de Jesus. Amém, amém. Pai, nós te rendemos graça nessa manhã, Pai, em nome de Jesus, cada pessoa, Pai, que estiver aqui ou ao vivo ou assistir depois, possa ser impactado com a transformação que vem do Senhor. Que o Senhor abra os céus em cada lar, Pai, que as mulheres venham assumir, Pai, o papel de liderança do lar, que as mulheres venham, Pai, assumir essa verdadeira submissão ao Senhor, que Provérbios 31 venha ser declarado, decretado em cada lar, Pai, em nome de Jesus. Que a mulher virtuosa se levante, que a mulher se posicione, Pai, como mulher guardiã do lar, como esposa, Pai, ajudadora. Cai por terra, Pai, todo demônio de divórcio, todo demônio de separação, de intriga, e que nós declaramos, Pai, famílias restauradas, lares restaurados, famílias, Pai, alinhadas com o céu, que sejam, Pai, luz nessa geração, sal da terra, em nome de Jesus, é o que eu declaro, Pai, toda barreira, todo impedimento, Pai, para que essas mulheres se posicionem, que elas venham ter uma abertura hoje no mundo espiritual, uma visão no mundo espiritual, no mundo emocional e no mundo físico. É o que eu declaro sobre cada lar aqui, em nome de Jesus. Amém, Amém. amém, amém. Quem toma posse, diga aí amém, coloca um foguinho e traga a consciência, porque é interessante, as pessoas não têm um entendimento muitas vezes que aquilo que eu libero com a minha boca, ele tem duas funções, ele tem uma função emocional e uma função espiritual. Então, quando eu declaro amém, assim é. O meu cérebro vai Exatamente. reconhecer que assim é e o mundo espiritual recebe a autoridade de Deus sobre a minha vida. Isso é muito forte. Já disse aí, amém, Silvânia, amém, glória a Deus, Daiane, amém. Então, bora lá, Deise. Fala um pouquinho de você, fala um pouquinho de tudo isso, desse processo de transformação. Seu testemunho ele é muito rico e eu creio que ele vai transformar vidas neste lugar. Não, a edificação com uma transformação, porque baseado em Romanos 12:2, nós só vamos experimentar a boa, agradável, perfeita vontade do Senhor quando nós transformarmos o nosso modelo mental. Então, eu creio que a sua história vai trazer, além de edificação, transformação de modelo mental. Olha só, você fala muito de Romanos 12:2, né? E a revelação que eu tive quando eu comecei tudo isso foi Esther 2:12, que é o contrário. Olha Que isso. Esther, quando ela se posicionou, assumiu o lugar dela, ela ficou em preparação 12 meses. E aí, Aleluia. e isso está lá em Esther 2, capítulo 2, versículo 12. Versículo 12. Então, Olha as exatamente, conexões. que fala sobre os 12 meses. Então, foi um tempo de preparação. E existe um tempo de preparação espiritual, existe um tempo de preparação emocional, existe um tempo de preparação para o físico, que é o que eu estou entrando agora. É preparar para viver o governo sobre essas áreas. Aleluia. Então, quando eu vou me apresentar, eu gosto de falar assim: quem é Deise? Eu sou o que Deus diz que eu sou, isso me define. E nada mais que eu disser vai superar isso. Então, você que está aqui, você é o que Deus diz que você é. Né? Não coloque nenhum título na frente, não coloque nem. Não! Agora, o que você faz pode ser outra coisa, mas o que você é aquilo que Deus carimbou, é aquilo que Deus declarou na palavra que você é. E quando nós estamos fora disso, tem alguma disfunção, eu chamo de disfunção. Né? E nós passamos por disfunções.
espirituais, disfunções emocionais e disfunções físicas. Então, que nós possamos, de fato, assumir o que Deus diz que nós somos. Aleluia. Então, Deise, como que eu vou saber o que eu sou? Leia a palavra todos os dias, se alimente disso aqui todos os dias. Como disse ontem, eu fiz uma gravação do podcast, o moço falou assim, se a gente ler Provérbios por 2 anos consecutivos, a gente se torna a pessoa mais sábia da mesa. E se a gente ler Provérbios por 5 anos, a gente se torna a pessoa mais próspera da mesa. Então, não tem como. Você precisa alimentar daquilo que te traz a revelação de quem você é. Então, primeiro passo. Agora, quem é a Deise e por que ela entendeu essa submissão do lar? Eu fui criada de uma família disfuncional do casamento, onde houve muitas traições. Então, eu cresci uma mulher que eu queria, eu tenho a parte boa que eu falo, que é ótimo, que a minha mãe sempre falou, seja independente. Você tem que ser empresária, independente, não depender de homem. Então, eu criei aquela mulher forte que nunca iria precisar de homem. Submissão zero. Eu nem sabia o que era submissão. A única coisa que eu não queria ser era submissa. Então, cresci e me empoderei, né? Me tornei contadora, sou formada em contabilidade, contadora, pós-graduada em perícia e auditora contábil no Brasil. Então, ok. Comecei a escalar na carreira, 1 escritório, 2 escritórios, e fui escalando como empresária. Uhum. Mas a família morrendo. Então, isso é um perigo. Hoje eu falo assim, concilie a sua vida de forma que você não perca a sua família. Né? E eu, então, conheci Jesus há 14 anos atrás, e onde começou a arrancar as escamas dos meus olhos. E eu fui entender. Eu falei, meu Deus, eu estou totalmente fora da visão de Deus. Eu estou totalmente desalinhada com o plano de Deus para mim. Porque eu era quem eu era. Se você me perguntasse isso há 14 anos atrás, quem é a Deise? Sou empresária. Era a primeira coisa que eu falava. Eu sou empresária. Não, eu não sou empresária. Eu sou filha amada do Senhor. Aleluia! Então já começa a desconstruir. Ok. Então eu comecei a entender que tinha valores que estavam errados. E eu comecei a buscar no espiritual, me tornei líder na igreja. Porque quem nasce com papel de liderança, ele é líder onde ele colocar a planta dos pés. Né? Então, aleluia! Fui líder de mulheres, Sim, Deus me forjou nessa história. A história que você tem aqui, a sua vida, diz muito. E hoje eu falo, como você saber o plano de Deus para você? Dá uma olhada no retrovisor da sua vida. Porque as suas dores dizem muito sobre o seu propósito. Né? Se eu tive um problema que eu vim de um lar disfuncional de casamento, e desde que eu fui para a igreja eu escuto, você vai ser conselheira de casamento. É porque nós entendemos aonde, e isso que as pessoas precisam entender para que saia do ciclo vicioso da dor. Aonde nós fomos feridos é, na verdade, o lugar onde o Senhor tem cura para que, através da nossa vida, a cura se manifeste. Exatamente. Porque Ele usou alguém para nos trazer para este lugar de cura, e o Espírito Santo entregou a cura a partir de um momento que eu permiti ele habitar dentro de mim, fazer toda a transformação. E quando nós curadas, vamos ser instrumento de Deus na cura de outras pessoas. Então, olha o que é o olhar, Deise. Ou eu vou olhar para a minha situação e vou chorar, ou eu vou olhar para minha situação e louvar o Senhor, porque foi o instrumento, foi as ferramentas necessárias que eu preciso para ser madura o suficiente para concluir a boa obra a qual ele nos chamou, né? Isso é muito forte. Então, o seu ponto de vista vai fazer toda a diferença. Ou você vai murmurar, ou você vai agradecer pela sua história. Qual é a sua escolha? É a diferença que você vive, uma vida abundante ou uma vida escassa. Total. Não tem outro olhar, né? Eu costumo dizer que um dos meus projetos no Rocket é transformar a dor em potência. Porque a partir do momento que você cura essa dor, cura essa identidade, você ativa o foguete que há dentro de você. Isso é inevitável. Mas enquanto é natural, né, Deise? É natural. E é igual parto. Se você pensar num parto natural, gente, deve doer muito. O meu foi cesárea, os 2.
Mas, a partir do momento que você permite ali um parto natural, cara, é muita dor. Só que depois você vai olhar pro rostinho e vai falar assim, valeu a pena. Valeu a pena, né? Como valeu a pena. E o nosso ministério não é diferente. Permita o neném sair. Permita o parto sair. Senão você fica sentindo contrações e dores e que vão durar, será quanto tempo? Eu costumo dizer, mulheres curadas curam, ela escreveu aí. Eu costumo dizer que eu não acredito que a gente vai chegar nessa cura oficial. Ah, eu estou curada de tudo. Eu acredito que quando a gente chegar nessa cura, Jesus vai nos recolher. A gente vai estar a glória do Senhor. Mas aquilo que Deus trabalhou em mim, eu consigo trazer essa liberdade para outras pessoas. Que eu chamo de liberdade emocional, liberdade espiritual e liberdade física, né? Aquela liberdade que eu alcanço, eu consigo dar as mãos para minha amiga e falar, vem aqui, vamos embora. Né? Então, quando a gente entende essa cura dessas dores, quando a gente entende esse trabalhar de Deus, a gente se permite. E foi o que aconteceu na minha vida. Eu falei, gente, eu preciso conhecer Jesus de perto. E eu me apaixonei desde a primeira vez que eu tive esse encontro com Jesus, porque eu falei, gente, existe vida. Né? Existe uma vida que eu não reconhecia. Então, eu mergulhei mesmo na palavra de Deus, fui chamada de fanática por muito tempo. Você é muito fanática. E eu falava assim, vocês não sabem a dor que eu vivia sem isso. Por isso que vocês falam que eu sou fanática. Giza, é isso aí. A Giza conheceu Jesus há pouco tempo, tá nessa parte aí desse amor maravilhoso por Jesus. Lindo. E esse entendimento. Então, quando eu tive o entendimento que eu precisava tirar as escamas dos meus olhos, eu de fato comecei a viver uma nova história na minha casa. E eu já estava, olha para você ver, no terceiro casamento. Pensa bem, como não tinha chance de dar certo em um relacionamento sem Jesus e com trauma emocional. Possibilidade zero. Aí a gente entende por que as pessoas entram num ciclo vicioso e o divórcio passa a ser também algo natural. Porque elas vêm sim de uma falta de relacionamento com o Senhor, porque sem relacionamento com Jesus Cristo, a gente nunca vai viver uma vida abundante. Esquece, você pode ter tudo no mundo que você vai ser escassa do mesmo jeito. Exatamente. Aí tá. Por que pessoas que têm um relacionamento profundo com Jesus, vão na igreja, jejuam a hora, mesmo assim não conseguem romper? Porque as questões emocionais estão totalmente vinculadas com os enganos e as mentiras de Satanás, da qual ela acreditou a vida inteira. Então, se sua vida foi baseada numa mentira, você acredita que aquela mentira é verdade e seus dias são baseados nela. Enquanto você não transformar a verdade, a mentira de Satanás na verdade de Deus, reeditando as suas dores emocionais, você não sai do ciclo vicioso. E é interessante que o Senhor já fez tudo isso. Por que, Deise, talvez a gente busca tanto a Deus e não rompe? Justamente pelo autogoverno que ele já nos confiou, né? As emoções, que é o que eu falo. Então, eu buscava esse lado espiritual e não cuidava do emocional. E muitas vezes eu levava fardos para Jesus que eu que tinha que resolver. Né? Então, a nossa responsabilidade, né? Então, assim, aí é uma história longa, né? Um processo. Mas eu entendi o quê? Aí, ok, tô no terceiro casamento, conheço Jesus no terceiro casamento. Falei, agora esse é para sempre. Porque eu falei, gente, como as maldições hereditárias que a palavra de Deus diz, né? Elas são reais. A minha avó tinha 5 filhos, cada um com um pai. Meu pai vem um homem prostituto. Eu automaticamente recebo essa maldição hereditária, porque não cuidava do emocional nem do espiritual para quebrar o ciclo. Então, existe sim um tempo que você vai declarar sobre a sua vida. Eu vou quebrar. Quando eu li isso na palavra de Deus, eu falei, eu declaro, eu quebro esse ciclo em mim. Meus filhos, daqui para frente, os meus filhos, a palavra de Deus garante, são bênçãos infinitas. Aleluia! E se são bênçãos infinitas, você tem que tomar posse para sua geração. É daqui para frente. Os seus netos, seus bisnetos vão falar assim, a minha avó foi uma mulher de Deus. A minha bisavó foi uma mulher de Deus. E é essa história que eu quero que os meus filhos contem. Não que a minha mãe foi uma mulher isso. Não.
De que a jeito minha mãe foi uma mulher segundo o coração de Deus. Então você que está aqui, que seus filhos possam olhar para você e falar de fato, a minha mãe representou. Desde é fácil? Óbvio que não. Imagina, eu tenho que quebrar toda uma estrutura dentro de mim do que eu achava que era certo e remodelar. E vir para os Estados Unidos foi o amor de Deus por mim mesmo. Deus me pôs dentro de casa. Olha isso, hein? Porque Deus move tudo, né, para nos colocar no lugar certo, quando nós estamos com o coração quebrantado e disponível. Porque abrir mão de muitas coisas, a gente sabe que não é fácil, né, Deise? As não. pessoas têm a ilusão, vou para os Estados Unidos. Gente, não é assim que funciona. Não é assim, é muita renúncia quando você deixa o seu país para ir para um outro lugar. Eu deixei lá, nós deixamos uma empresa dele. Sempre trabalhou presencial, nós temos a transportadora, a gente renunciou o contato diário, a gente teve que abrir mão até de recursos financeiros, porque querendo ou não, isso sofre um impacto na empresa para seguir uma direção de Deus. Então Deus, ele move o mundo para te colocar no lugar certo, mas você precisa estar com o coração quebrantado para obedecer ao Senhor, né? Exatamente. A Lê colocou aí, conhecereis a verdade e ela vos libertará. E eu quero perguntar para você que está nessa live, qual é a verdade que você acha que você precisa conhecer? Escreve aí para mim. Eu tive uma revelação ali desse versículo há 3 anos atrás. Esse versículo eu carrego ele até nos meus materiais. Conhecereis a verdade vos libertará. Por quê? O Senhor disse assim, o que é para você, Deise, conhecer a verdade? Aí eu respondi automaticamente, isso numa conversa mesmo, meu tempo de monte com Deus. Eu tenho um lugarzinho aqui que eu vou aqui, que eu falo que é meu monte, que é na frente de um lago. E o Senhor falou assim, então, de mim você já sabe. E eu respondi assim, vai conhecer o Senhor. Se eu conhecer o Senhor, automaticamente eu sou livre. Aí o Senhor disse assim, ok, de mim você já conhece. Eu sou onisciente, onipresente e onipotente. Eu sou todo poder. Ok. A pergunta é, onde eu habito? Uau. Eu falei, dentro de mim. O Senhor falou, então você não precisa conhecer a mim, você precisa conhecer você. Porque se você conhecer a você, você se relaciona comigo. Uau! Profundo, Deise. Para mim rasgou o véu assim. Eu falei, meu Deus, eu tô totalmente equivocada. De fato, eu não se eu conheço as minhas debilidades, as minhas dores, as minhas potências, automaticamente eu conheço a Cristo, porque se eu sou imagem e semelhança dele, eu sei quem ele é. Agora o que eu não sei é o que eu sou. Por isso que eu caio nas minhas próprias dores. Nossa, isso é muito forte, Deise do céu. Eu falei, então é um versículo que eu carrego comigo para toda a vida, foi uma revelação. Então, assim, que você que está aqui, comece a se preocupar em conhecer você, porque Deus, você já sabe quem ele é. Você já sabe o que ele fez. Você já sabe o que ele pode. Você já sabe que ele é o alfa e o ômega. O princípio e o fim. Agora você sabe quem é você. Então, aí foi aí. É isso aí, Miclésia. Nós temos que nos examinar. E aí é onde eu falo que a nossa história diz muito e desconfigura a nossa identidade. Leva nós para uma... Eu fui distanciada da minha identidade. Né? Com todos esses traumas, com todas essas dores emocionais que eu passei, me distanciou da minha identidade de esposa, me distanciou da minha identidade de filha amada, me distanciou desse lugar que o Senhor tem. Por isso que hoje a gente fala muito da mesa, porque foi quando o Senhor falou, filha, senta à mesa, existe abundância na mesa. Uau! Existe relacionamento na mesa, onde todos são iguais. Então, se você que está aqui, a primeira coisa sobre identidade, não existe ninguém melhor ou pior que você. Existe sim, existe. Deus ama todos iguais, mas todos é todos, minha querida. Existe aquele que mais está precisando, aquele que mais está sofrendo, que ele tem muitas dores emocionais, ele nem se relacionou com Cristo ainda, talvez. É o maior grito da alma dele é fazer tudo errado.
Então, eu Com sou dessa certeza. que tenho paixão por essas pessoas. Eu falo, meu Deus, eu fui uma. Jesus É olhou lindo, né? para É mim. lindo isso, né? Eu amo essa questão quando você falou. Por isso eu tenho paixão por essas pessoas. E é justamente, eu amo trabalhar com pessoas que ainda não têm uma vida de intimidade com o Senhor, porque quando ela descobre essa vida de intimidade com o Senhor, ela cai para dentro de si mesma. O Lesh Lechá, né? Leste Lesh Lerrar. Lesh Lehá. É. Ele cai para dentro de si mesmo e entende que Deus habita nele, e por isso a vida começa a ser transformada, porque novas escolhas são feitas, novas conexões neurais são estabelecidas através de um novo modelo de pensamento baseado na palavra do Senhor. E isso leva ao lugar da qual nós sempre nascemos para estar. Quando eu gosto muito de falar, Deise, em relação à eternidade, porque as pessoas olham muito para as coisas naturais. Nós precisamos entender que isso aqui é apenas a sombra, o nosso lugar é na eternidade. No entanto, se eu não desenvolvo o reino nessa terra, qual é a condição que eu tenho de reinar com Cristo na eternidade? Existe um banquete celestial preparado para os filhos, mas se hoje eu não vivo a minha real filiação em Deus, eu não sentarei nessa mesa do banquete celestial. E é tão prova, Deise, que viver a real filiação é difícil, que as pessoas não conseguem descansar no Senhor. E quando a gente fala, a Aline está falando, as pessoas, é eu e ela também, viu, gente? Porque nós, muitas vezes, nós também não conseguimos. Então, nós não somos diferentes de De vocês. A gente passa ninguém. por lutas, né? E a gente muitas vezes fala, meu Deus, eu preciso ir para a mesa de novo. Essa semana eu pus até lá no nosso grupo, lá dentro do WhatsApp, que eu estava passando por uma grande luta e que eu precisava muito da intercessão das mulheres, porque eu estava passando por um processo de dor. Então, todas nós passamos por um Isso. processo de dor. A É, maneira que difere é como uma e outra passa os processos de dor. E não pense que é fácil para ninguém, mas em Jesus tudo é possível. Porque nós exato. podemos todas as coisas nele, e isso faz toda a diferença, e por isso eu creio que nós estamos aqui para trazer essa consciência que existe muito mais para que nós possamos viver nessa terra, manifestando o reino e a glória de Deus. Ô, Deise, dentro do seu testemunho, você comentou ali que da palavra submissão, né? Que você nem conhecia essa palavra. Eu vou te dar um testemunho que quando eu ouvi, nós temos uma amiga em comum, que é a pastora Marcela, que mora lá em Boston, e o pastor João. Sim. Foi através da pastora Marcela que eu a conheci, que eu conheci a Deise. E no casamento da Marcela, Deise, quando o pastor falou que ela tinha que ser submissa ao João, eu só não levantei do banco porque não tinha jeito. Não, Deise, você não tá entendendo. Eu falei, que absurdo uma mulher ter que ser submissa ao marido. Esse dia ficou marcado na minha história. E foi no casamento da Marcela. Meu E Deus. eu entendo como que o Senhor, ele muda toda a nossa história. E aquela estranheza, aquela repulsa da palavra, era, na verdade, uma preparação para o dia de hoje. Hoje, defendendo uma causa, levantando uma causa que foi levantada por Deus, que o mundo precisa de mais mulheres submissas. O mundo o feminismo, ele está aí, já está há mais de 60 anos no mundo, e ele instalou-se com muita força e está incutido até dentro das crianças que estão hoje sendo geradas dentro do ventre. Então, as crianças já nascem com esse conceito do feminismo. Elas já nascem com o conceito que mulher, ela não deve ocupar um papel de liderança em casa, mas sim um papel de liderança só na rua, porque primeiro eu conquisto na rua para depois fortalecer minha casa. Isso é um engano e uma mentira de Satanás. Então, ele fez esse processo para que. E é interessante, Deise, que com todos esses movimentos, não existe no mundo um movimento de mulheres submissas. Mas chegou o tempo, porque Jesus está voltando. E se essas mulheres não aprenderem a reinar agora, elas não vão reinar na eternidade. Essa é uma grande Exatamente. preocupação. E eu creio que essa questão da submissão, por toda a sua história, não foi algo muito fácil. Fala um pouquinho para nós em relação essa experiência e como você conseguiu conciliar uma mente que vinha de um conceito totalmente diferente, a submissão, e hoje o Senhor te colocou, através do seu posicionamento, no lugar que Ele tem estabelecido para você. Começou realmente lá no Brasil, quando eu entendi
o meu lugar, né? E eu declarei, eu falei, a partir de hoje eu sou essa mulher virtuosa. Né? Então eu trabalhei até esse projeto no Brasil, Mulher Virtuosa, porque foi uma decisão. Isso tem que ser uma decisão dentro de vocês, mulheres. Então eu coloquei dentro de mim, falei, eu decido ser virtuosa. É uma decisão. Porque quando você decide, assim como quando eu decido amar, não tem a ver com o que o outro fale, não tem a ver com o que. É uma decisão. Não tem a ver com as atitudes do seu marido, você decidiu. E o primeiro dia que eu não. Na minha casa a gente não fazia refeições à mesa, não tinha nada disso. E então eu decidi, falei, eu decidi ser uma mulher virtuosa. Senhor, me guia onde o Senhor quer, o que o Senhor quer que eu faça. E então eu comprei uma mesa e comecei a preparar a mesa. Foi por aí que eu comecei. E olha para você ver, o primeiro dia que eu fui preparar a mesa, eu levantei 5 da manhã para fazer o pão de queijo, né? Mineira, morando no Mato Grosso, mas mineira, preparei o pão de queijo, preparei tudo à mesa. Quando meu marido levantou, ele olhou para tudo aquilo, eu tinha comprado porcelanas novas, estava toda feliz, toda empolgada. Ele olhou para a mesa com café, com tudo e falou assim: que palhaçada é essa? Escuta isso, mulher. Aquela hora eu gelei, eu falei, tipo assim, porque o que eu esperava era muito obrigado, meu amor, né? Mas o nosso casamento estava tão danificado já que ele olhou para aquilo e disse: que palhaçada é essa? Eu criei um nó na garganta, falei: Deus, e agora? O senhor não me falou isso que podia acontecer, né? O senhor só pediu para que eu preparasse. E o Senhor disse assim: foi você que decidiu, não foi ele. Senta na mesa e fica quieta. Eu sentei, não consegui comer direito, né? Claro, e fiquei muda. Falei, vou ficar calada, eu nem vou dizer, porque assim, preciso entender o que está acontecendo. Naquela hora, eu tive um choque emocional total. Uhum. Ele comeu, não falou nada, levantou e saiu, foi trabalhar. Aí o meu filho levanta em seguida. Eu só tinha meu filho nessa época, ainda não tinha minha filha. Ele levantou e falou assim: mãe, que mesa linda! Aí me salvou, né? E ele falou assim: por que a senhora não me chamou para tomar café todo mundo junto? Eu fiquei olhando a atitude do meu filho e falei assim: tá bom, meu filho, amanhã a mamãe te chama então. Porque eu deixei para chamar ele na hora de ir para a escola e tomei o café mais cedo com meu marido. E ali eu vi a mão de Deus, né? Ali eu falei: uau, respira e vai. Então, você que está aqui, nem sempre vai ser fácil. É isso aí, Joelma. Cada um dá o que tem. Só que a minha persistência, aquele dia foi difícil. No outro dia eu levantei e falei: Deus disse que eu decidi. Então, se eu decidir, não vai ser uma fala dele que vai me fazer parar. Aleluia. E ali eu continuei. Um ano depois, ele já preparava a mesa para eu levantar. Olha que glória. Então, quando você entende o seu chamado, não pare nos primeiros obstáculos, né? Foi difícil para mim? Claro que foi, porque já era difícil, ainda com a recepção dessa, foi pior ainda, né? Então, assim, ali, aquela decisão minha foi onde começou o trabalhar de Deus, de fato, na nossa casa, na nossa família. E aí a gente começou a fazer refeições juntos na mesa, eu já tirei todo mundo da televisão, tirei todo mundo, falei, não, agora a gente vai... no Brasil a gente tinha almoço, aqui não tem, né? Então aqui é só uma refeição. E aqui a rotina aqui é um pouco diferente. Mas o que eu optei? Aqui minha mesa fica pronta 24 horas. Aleluia. Né? Então eu lavo a louça e volto a louça para a mesa, para que não aconteça deles não se sentirem amados, mesmo que eu não esteja à mesa. Então, ele toma café hoje 5h30 da manhã para ir para o trabalho. Geralmente, eu não acordo com ele. Quando os meus filhos levantam, meu filho levanta outro horário que eu ainda não levantei e minha filha levanta num terceiro horário. Mas o jantar a gente está junto. Então, aleluia. Escolha pelo menos uma refeição. Quem está no Brasil ainda dá para fazer 2, mas para nós aqui é mais complicado. Então, o que eu optei? Falei, eu preciso desse tempo de mesa com vocês. A gente precisa restaurar a nossa casa. E isso vem há
12, uns 10 anos mais ou menos, porque meu filho tinha uns 4, 5 anos quando eu comecei. Já a minha filha já cresceu, já nasceu nesse ambiente, então ela nem sabe o que é uma desconexão no lar. Olha que bênção, né? Pensa É, as emoções da sua filha, e aí eu comparo também dentro da minha casa o quanto as emoções deles são diferentes à medida que eles nasceram em condições diferentes, em momentos, em estações diferentes. Deise, a minha história se parece muito com a sua, porque eu vi que foi através do livro da experiência do lar que foi, toda essa transformação começou, né? O meu foi. foi com a experiência da mesa. O meu foi a E experiência da mesa também. ah, tá. O seu foi a experiência da mesa? E Foi. veio uma grande frustração que foi quando, assim, eu, de executiva financeira, volto pro lar. Eu saí de casa para trabalhar, eu tinha 9 anos de idade. Uau. Cheguei num alto cargo, e é tão interessante quando o Senhor me permitiu chegar no mais alto cargo, que eu nem nunca sonhava, porque ele era maior do que eu imaginei. De repente, eu perdi. Sabe o que é perder toda a vontade, o interesse? E aí, eu falei, "Isso não tem mais sentido." E aí eu conheci o Senhor, aí todo o processo mudou, né? Falei, vou voltar. Aí o Senhor me trouxe de volta para casa. Nesse processo, eu ganhei um livro da minha cunhada. E nesse livro, ela também é uma mulher de Deus, uma profeta. E nesse livro, ela falou: o Senhor vai mudar a sua história. E ela nem sabia da minha história, porque nós moramos em países diferentes também, então não tem muita proximidade. Aí eu li o livro, eu falei, agora sim, porque eu tinha problemas de relacionamento com os meus filhos. Com o Reimar, eu comecei a namorar, eu tinha 15 anos de idade. Então, assim, é o único namorado firme. Então, a gente, duas crianças que construíram a vida, a gente vai fazer acho que 28 anos já que estamos juntos. Então, os meus problemas de relação. Então, eu cresci aprendendo a ser uma esposa, mas eu não cresci aprendendo a ser uma mãe. E eu tinha muitos problemas de relacionamento com os meus filhos. E eu voltei para minha casa e falei assim: agora, depois desse livro, tudo vai mudar. E veio uma grande frustração, porque eu fazia a mesa esperando algo em troca, Daisy. E esse algo em troca nunca acontecia, porque eu não recebia um elogio, eu estava acostumada com o elogio do mundo, com o Olha reconhecimento isso. do mundo. Aí tá, dentro da minha casa, eu não tinha um elogio, a mesa. Aí o Remer chegava, ele ligava a televisão para ver Globo Esporte. Aquilo lá era como se enfiasse uma faca no meu coração. A mesa tava a coisa mais linda do mundo. Fiz a comidinha, eu que nunca tinha feito nada em casa. Então, você vê que é um sacrifício, um esforço muito grande da minha parte. E quando eles chegavam, os meninos eram pequenos, era aquela confusão de escola, a professora chamando da atenção, me chamando na escola, o Reimar só na televisão. E veio uma grande frustração. E foi quando o Senhor me revelou Colossenses 3:23, que é a base de todo o meu trabalho. Tudo que fizerdes, faça como se fosse para o Senhor. E no meio de todo esse processo, o Senhor me levou para dentro da casa da Dev Tyros para ser mentoreada por ela, para que hoje eu tivesse condição de receber aquela autoridade e explicar para as pessoas que é na mesa que existe percepção, conexão e influência. Eu já anotei aqui 3 chaves poderosas que a Deise nos entregou. Se você colocar elas em prática hoje na sua vida, a partir de hoje, tudo vai mudar. A primeira chave é decisão. O que a Deise disse? Eu decidi que eu sou uma mulher virtuosa. Então, eu declarei, eu tomei uma decisão. Enquanto você não decidir, nada vai mudar. O segundo passo, onde começou, Deise? A Deise disse que começou na mesa. Porque na mesa existe percepção, conexão e influência. Isso começa primeiro em nós com Deus, porque primeiro nós vamos nos perceber, nós vamos conectar com a nossa essência, e a nossa essência, que é do Pai, vai influenciar os nossos dias. A partir daí começa a percepção, conexão e influência através dos outros que estão dentro do mesmo ambiente que nós, que é a nossa família. E a outra chave que a Deise me entregou, e essa chave, Deise, eu tô levando para o meu coração, não pare nos primeiros obstáculos, porque eu confesso que muitos projetos maravilhosos não seguiram adiante, porque eu mesmo, pela mente escassa, parei nos primeiros obstáculos. Então, essa chave que a Deise está me entregando aqui hoje é uma chave que eu estou levando para a minha vida. Não pare nos primeiros obstáculos. Ainda mais nesse novo desafio, porque pensa, levantar
Claro que é Deus quem faz todas as coisas, mas existe até um mundo espiritual que vem contra tudo isso, que é algo muito sério. E tem aí uma autoridade de Deus muito grande e tem também uma força maligna para contrabater com tudo isso. Tanto é que a bênção de Daniel já estava estabelecida, mas o príncipe da Pérsia estava retendo aquela bênção. Mas não pare nos primeiros obstáculos, que você pegue isso para sua vida. Deise, tudo isso que você está entregando é tão rico, e eu quero receber mais. Porque essas são chaves poderosas que transformam vidas. Então, fala um pouquinho mais de tudo isso que hoje você desfruta mesmo, né, no seu dia a dia. Mas não pense, aí vamos lá. Aí vem a Deise para os Estados Unidos e entra numa nova confronto com ela mesma. Né? Porque aí eu deixei o estágio empresária de sucesso. Eu morava numa cidade de 4.000 habitantes, uma cidade bem pequena. Em 2017 eu comecei a estudar sobre emoções. Em 2017 eu comecei a buscar essa parte emocional. Né? E já estava aí no preparo da mesa, mas emocionalmente buscando ser aprovada, nananã, N coisas ainda me travavam. Então, vim para cá, me desconectei daquele cargo de empresária de sucesso no Brasil, morando numa cidade eu falo que numa cidade de 4.000 habitantes, eu atendi os milionários do Brasil, porque eu morava no Mato Grosso, era onde eles tinham as fazendas com gado. Então, eu atendia e me tornei uma referência na área de contabilidade. Cheguei a faturar R$ 150 mil por mês. Então, era um faturamento para o Brasil, hoje eu entendo. Eu falo que para o Brasil, eu falo, nossa, realmente eu alcancei um lugar que muitos desejariam estar, né? Já estava lá no meu Corolla, no meu tudo. E aí eu vim para os Estados Unidos, deixei tudo isso e nós chegamos numa estafa. Ele, como contador, eu também, gente, ele falou, eu não aguento mais isso. Eu falei, eu também não quero mais. Se você vai. Ele cuidava de um escritório e eu cuidava de outro. Eu falei, se você pular do barco, nós vamos pular juntinho. Aí a gente falou, mas a gente vai para onde? Então aí veio a direção de Deus, as confirmações, e nós viemos para cá. Aí a gente chegou numa conclusão assim, se a gente não vendesse o escritório, a gente ia dar o escritório. Que a gente não queria mais continuar aquela vida. Porque foi um ciclo que eu vivi, que a minha filha estava sendo maltratada dentro de casa pela babá. Ela ficou 40 dias na mão de uma pessoa desconhecida, porque eu não tinha. A minha secretária, que já era. Eu tinha 2 funcionárias, aí nesse tempo eu já estava só com uma, porque ela já tinha crescido, e ela ficou doente. E eu coloquei uma pessoa desconhecida dentro de casa, porque eu tinha que ir trabalhar fora. E Nossa, falamos isso ontem. E aí, quando eu vejo, a minha filha estava sendo maltratada. Ela ficou 40 dias sendo maltratada por essa mulher. Não sei se 40 dias, mas em pouco tempo ela tinha mudado os comportamentos. Eu perguntava, ela já sabia falar e ela não falava nada. Eu chegava em casa, ela estava quietinha na TV e ela não era uma criança quietinha. Ela gostava de brincar. E eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? Não sabia o que estava acontecendo. Aí um dia eu fui parar no hospital, ela com muita dor de cabeça. E o médico deu ibuprofeno, porque não sabia o que era. E fomos ver, aí quando a outra retornou do atestado, ela me contou tudo. Eu precisei de 7 dias para ouvir tudo que ela teve para me contar. Até a cabeça na parede da minha filha ela bateu. Meu Deus. Minha filha hoje tem fortes traumas quando eu vou lavar a cabeça dela. Suponho que ela agredia ela quando ela ia lavar o cabelo dela. Porque quando eu lavo o cabelo da minha filha uma vez por semana, porque quando eu ponho ela no chuveiro é como se eu estivesse matando ela. Quem vê ela chorar, eu falo, minha filha, mamãe só vai lavar o seu cabelo. Mas eu sei que são ainda os resquícios de um trauma, que provavelmente ela era abusada na hora que ia lavar o cabelo dela, provavelmente ela apanhava, porque ela tinha um cabelo muito grande. Então dava muito trabalho para lavar. Mas enfim, tudo isso foi porque um sucesso. É isso aí. Nenhum sucesso profissional vale a pena desse jeito. Não. E aí foi nessa época que eu já estava há 2 anos ouvindo profecias na igreja. Eu te vejo de malas prontas, Deus vai te levar daqui. Um dia eu estava com 31 pessoas dentro de casa e o Senhor disse, prepara suas malas. E essas mulheres que estão aqui, tem 31 mulheres. Essas mulheres recebem o que vocês têm para receber da Deise, porque o tempo dela acabou aqui. E eu peguei dentro de mim, eu falei assim, como que Deus vai me tirar daqui se eu estou em total ascensão no escritório, total olha isso, a ignorância. E eu
falei, não, isso não é de Deus, não. Porque quando eu estava quebrada financeiramente, Deus não me tirou daqui, mas Deus só vai te tirar do lugar que você está, quando Deus te resgatar daquele de onde Ele te tirou. Então Deus precisou me prosperar primeiro. Mas agora ele sempre nos tira. Ele me tirou do trabalho quando eu cheguei no mais alto cargo que eu poderia. Ele nos Exato. tirou de Araguari quando a empresa estava muito grande, estava a maior fase da empresa, a maior fase lucrativa da empresa. Não é no tempo de deserto que Deus vai te tirar, é quando você vencer o deserto. Porque aí você. E tem uma passagem na palavra de Deus que diz: ficais em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Porque o deserto nos traz poder de Deus, nos traz intimidade. E aí eu entendi isso na pele. Então, quando o Senhor me tirou, é quando estava tudo bem. Né? E ele começou a falar, e eu não ouvi a voz de Deus, eu repreendia quando os profetas diziam que eu ia sair. E aí começou essa crise, eu tive na igreja, eu já não conectava com a fala do pastor, ele me falava uma coisa, eu não entendia. No escritório começamos a ter problemas com um cliente que a gente nunca teve em 16 anos como contadora. E aí meu marido foi quando ele decidiu. Então nós viemos para cá quando aconteceu isso com a minha filha. Eu falei, eu não fico mais aqui. Eu não vou continuar com essa vida. Eu não vou esperar acontecer algo pior para a gente sair daqui. E aí foi quando Deus disse: você foi faraó. Eu tô te pedindo para sair tem 2 anos e você tem recusado. Eu precisei tocar no que você mais ama. E eu poupei a vida da sua filha. Porque você endureceu o seu coração. Mas só que agora, aí eu falei, eu quero ir embora daqui, eu só não quero ficar aqui mais. E aí eu tomei a decisão, em 60 dias a gente estava aqui. Hoje eu olho para trás e falo, como isso aconteceu? Mas já estava pronto há 2 anos, né? Eu que relutei. E aí eu vim para cá, viver essa nova história, entrei em conflito total emocional. Quem eu sou agora? Uma mulher que não sabia cuidar dos filhos em casa em tempo integral. Uma mulher que fazia a mesa, mas fazia o café da manhã, porque o almoço e o jantar era a secretária que fazia. Então era fácil delegar ordens, né? Era fácil pedir para alguém, prepare a mesa, porque eu vou chegar às 11h30 para almoçar. E aí Deus me trouxe para cá. Deus me trouxe para cá para falar, então, agora é você que vai fazer a comida, é você que vai arrumar a casa. Eu nunca tinha arrumado, eu sempre saía mais cedo, eu nunca tinha arrumado uma cama, Daisy. Eu saía mais cedo que todo mundo de casa. Nunca varrer uma casa, jamais, porque eu nunca estava em casa para fazer isso. Nossa, as pessoas precisam entender que não é um processo simples, mas que é um processo que traz uma graça, é um processo que traz um amor, é um processo que traz uma completude. E a diferença de viver o processo, a forma que nós vivemos o processo, nos leva mais rápido ao destino, à terra prometida. Eu vejo muito a história daquele povo, 40 anos no deserto. Daisy, por que aquelas pessoas ficaram 40 anos no deserto, Daisy? Por quê? Olha para você ver, hoje eu olho aquilo lá, muitas vezes eu fiquei 40 anos no deserto, eu não sei você que está aí, mas eu precisei ficar nesses 40 anos aí, porque eu podia ter sido, se a gente obedecesse mais a Deus, porque eu sempre fui muito resistente à mudança, né? Então, toda vez que Deus vai mudar nós de nível, existe um processo. Um desconforto dentro de nós, né? Mas vamos chegar aqui nos Estados Unidos, que eu preciso contar essa passagem que eu tive aqui. E talvez você que está aí precisa entender. E eu cheguei aqui e vivi esses conflitos muito grandes de ficar em casa. Chorei muito, me sentia inútil, me sentia tudo que você pensar, menos de algo bom. E eu tentei trabalhar de tudo. Todo mundo que chega nos Estados Unidos, se fizer unha dá dinheiro, se limpar a casa dá dinheiro, eu não conseguia nada. Para mim, nada dava certo. Até que com 5 meses o Senhor falou: quem disse que é para você trabalhar fora? Agora o seu marido vai ser o cabeça. Sai do lugar de cabeça. Nossa. Porque no Brasil quem comandava tudo, porque o escritório era meu pai que passou para mim. Então o escritório supostamente era meu, né? Então eu comandava
tudo. Uhum. Então, quando nós viemos para cá, Deus começou. Aí, quando eu entendi que Deus falou, você vai cuidar da casa, vai cuidar dos seus, eu falei, ok. Quando eu obedeci, no outro, 2 dias depois, o que meu marido ganhava dobrou. Era o que eu ia ganhar e o que ele ia ganhar. Que história, Deise! A nossa história é muito parecida. Meu Deus do céu, nós temos que conversar mesmo. Ah, não, não deu tempo lá nos Estados Unidos. Mas em nome de Jesus, talvez mês que vem, talvez ele monte, tipo assim, ele leve pra gente tomar um café aí. Ou você Amém. vir pra cá. Mas não, olha outra chave. Não, essa chave eu tenho que repetir. Quando a Deise decidiu obedecer, decisão, obedeceu, seu lugar é dentro de casa, o seu marido como provedor. O que aconteceu? O ganho dele foi 2 vezes mais, porque ele passou a ganhar para ela, para ele e para ela, para todo o sustento. Uma coisa que nós precisamos entender, gente, que toda provisão necessária ela vem do Senhor. E não é que o Senhor, ele tira alguma coisa, ele quer que você não faz nada disso, não, ele te prepara. Porque ele não vai deixar, por amor a nós, ele não permite, ele não permitiu que a Deise trabalhasse naquele momento, porque aquilo que ela estava querendo é muito pequeno perto daquilo que é o propósito dele para a vida dela. Se ela tivesse lá atrás não obedecido, hoje, de repente, ela não estaria fazendo, influenciando vidas, transformando vidas no mundo inteiro. E detalhe, financeiramente, ela não estaria faturando o que ela fatura hoje dentro de casa. É isso que as mulheres precisam entender. E elas não querem entrar nessa obediência ao Senhor e por isso relutam tanto para entregar o comando da casa para o marido. Isso é muito sério. É como se, nossa, assim, o que mais me incomoda, ontem eu estava lendo sobre isso, o Espírito Santo ministrou muito ao meu coração, Deise. O que mais te incomoda no mundo? Hoje, o que mais me incomoda no mundo é ver mulheres mal posicionadas, porque a sociedade está dessa forma, porque a mulher está mal posicionada. A mulher, porque é a mulher que é edificadora. Não estou trazendo Exatamente. o peso e tirando responsabilidade de ninguém, nem de homem nem de mulher, mas para mulheres aqui, trazendo a responsabilidade da edificação que é nossa. Então, isso que a Deise falou, gente, vocês têm que incutir no seu coração. A Deise obedeceu o marido dela financeiramente. Quantos dias, Deise? 2. 2 dias ele dobrou o faturamento. 2 dias, não precisou de muito. 2 dias de obediência. Deise, me fala um pouco mais dessa história, porque até seu marido ficou surpreso. Ficou de como, né? Porque daí e aí eu entendi. Só que ele casou com qual mulher? Ele casou com a Deise lá atrás, ele não casou com a Deise de hoje. Então, supostamente, qual mulher que ele amava? A Deise lá atrás. Então, para ele foi muito conflitante eu ter que ficar em casa. E ele ficava todos os dias. Você precisa trabalhar, você precisa me ajudar. Ele não sentia capaz que ele dava conta. Porque ele acostumou com a Deise provedora. E aí me feria de todos os lados. Porque eu falava, meu Deus, além de eu estar sofrendo porque eu não quero estar nessa posição, eu ainda tenho pressão do lado dele que quer que eu volte para esse lugar. Porque ele não entendia. Mas Deus, em toda a sua infinita bondade, usava pessoas no trabalho dele para falar assim: nossa, meu filho, minha esposa trabalha 24 horas e meus filhos estão tudo no psiquiatra aqui. Porque a minha mulher não tem um tempo para cuidar dos filhos. Aí ele chegava e falava assim: nossa, o menino que trabalha comigo disse que ele trabalha o dia inteiro, a mulher dele limpa a casa o dia inteiro e os filhos tá tudo no psiquiatra, tudo sofrendo as consequências. É melhor mesmo você cuidar do lar. Deus Mas levanta era só um dia. No outro dia ele surtava de novo. No outro dia ele já queria que eu voltasse para o trabalho. Então foi muito desgastante para mim esse processo. E aí entra a Deise num processo terrível no relacionamento, onde eu perdi toda a admiração pelo meu marido. Aí nós prosperamos. Vamos lá. Antes disso aconteceu o quê? E aí eu e ele, a gente orávamos junto. Eu coloquei uma meta financeira. Falei, quanto você quer ter de faturamento aqui? Porque eu buscava cesta básica para ajudar na casa. Porque os 2 escritórios que eu vendi no Brasil, o primeiro cheque foi devolvido. Vamos voltar lá. Que era a segurança que eu tinha de ficar aqui. Deus tirou toda a minha segurança. Meu Era Deus. a dependência total.
E então a gente começou a orar para Deus dar a provisão. Então aquilo que nós oramos, nós batemos a meta dele. A empresa dele começou a faturar muito, que foi onde eu investi US$ 20 mil estudando aqui, para me formar aqui. Então a gente já tinha. Aí eu comecei também, depois de um tempo, receber o escritório e eu paguei meus estudos aqui. Só que eu perdi nesse decorrer, nesse tempo, aquelas pressões que ele fazia para mim trabalhar, que eu tinha que dar conta, que eu tinha que aquilo, que eu tinha que aquilo. Eu comecei a ficar muito ferida com isso, mesmo estudando sobre a área emocional. Faturava muito, a gente já estava tranquilo, mudei de sair do apartamento, hoje eu moro numa townhouse bem mais espaçosa, na escola melhor de Orlando, moro num bairro como se fosse Alphaville, em São Paulo. Porém, acabou o quê? A minha admiração por ele. E eu entrei num conflito enorme, onde eu falava, eu não quero. Porque aí, quanto mais eu estudava de emoções, mais eu via as grosserias dele, via como eu me reagia antes. E eu falava, eu não vou ser essa mulher mais viciada em falas, em falas que rebaixa ele e ele me rebaixar. Nós tínhamos vícios emocionais. E aí eu comecei a acordar, mas ele não buscava o processo e eu buscava no processo. E aquilo foi me desgastando. Então eu fiquei em silêncio por 2 anos e ele tinha abstinência mesmo, que ele não é que ele... Gente, veja bem, nós somos movidos 10% consciente, 90% inconsciente. Ele casou com uma mulher abusiva e eu casei com um homem abusivo. Emocionalmente, eu vivia muitas coisas do relacionamento dos meus pais e ele vivia muitas coisas do relacionamento do pai. Então a gente era como se fosse normal a forma que eu falava com ele, porque o chinelo estava fora do lugar. E eu, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se o chinelo estava fora do lugar, minha fala é: você não tá vendo? Tira esse chinelo do lugar, eu não sou sua empregada. Uma forma abusiva de falar. Mas por quê? Devido a todos os traumas. Então, vamos lá. Eu deixei de ser essa mulher. E ele não era acostumado com essa nova mulher. Então, mais ainda, ele me atacava para eu reagir. E aquilo acabou com todo o sentimento que eu tinha por ele. Eu não conseguia tocar nele. Eu não conseguia que ele me tocasse. Eu falei para ele, eu não consigo mais. Eu cheguei em todos os meus limites. Mas meu pai foi um homem que traiu a esposa, lembra? Dentro de minha crença que eu criei foi: eu nunca vou trair marido porque meus filhos não vão sentir a dor que eu senti. Então eu falava, bem, eu não gosto do meu marido, eu não tenho mais atração por ele. E como que eu vou fazer? Eu vou esperar uma liberação de Deus, mas Deus não quer que eu fique num relacionamento desse. Eu vou esperar Deus autorizar o meu divórcio. Olha a ignorância. E eu ia para a igreja e falava assim: hoje o pastor vai falar assim, você que está sofrendo abuso emocional, você... Gente, isso nunca vai acontecer, tá, gente? Não, aí eu chegava na igreja, isso. Deus falava assim: Deus vai restaurar seu casamento. Eu falava, é impossível. Aleluia. Eu ia no culto e falava assim: hoje Deus me responde. O pastor parece que, tipo assim, nem que fosse em algum lugar, Deus falava assim: Deus vai restaurar a sua casa. E eu falava, meu Deus, como assim que Deus vai restaurar? Eu não sinto nada por ele mais. E aí eu comecei a dormir na cama da minha filha. Passei a dormir com a minha filha e envolver somente com o trabalho. E aí minha mentoria é identidade, família, finanças e propósito. O que eu fiz na mentoria? Não mentoreava família mais. Eu não falava desse pilar, porque uma coisa que eu falava, eu não vou ser hipócrita. Então eu vou falar sobre identidade, finanças e propósito. Quando terminava o final das minhas mentorias, as mentoradas falavam assim, vinha a hora do testemunho. O que você mais aprendeu na mentoria? Você restaurou meu casamento. Eu ia dormir e eu falava, Deus, eu não falei de casamento. Deus falou assim, o dom é meu. Se você quiser lascar o seu casamento, é problema seu. Só que através de você, você vai restaurar famílias. Aleluia.
eu quero dizer para você que está aqui, aquilo que Deus te deu, você opta em viver aquilo ou não, mas o fluir vai sair, porque o dom é de Deus. Aleluia. Independente dele. Independente. E aí eu fiquei 1 ano e 6 meses, exatamente, dormindo fora, na cama. Um belo dia eu viajo e chego em casa e eu falo assim, ligo para ele, falei, você pode me pegar no aeroporto? Aí ele falou, não, não posso te buscar. Minha cabeça está explodindo. Eu bebi demais ontem, meu marido nunca bebeu. Aí eu cheguei e falei, agora nós chegamos no fim mesmo. A gente já tinha tentado separar, um dia ele falou para mim, eu vou mudar. E eu falei, vai mesmo. Procura uma casa, sai daqui. Que eu pensava, foi ele que saiu, não foi eu, né? Deus não vai me condenar. Olha isso. E ele não saiu. E aí, nesse dia, eu falei, minha casa tá muito destruída. Chegamos no fim. Eu não quero que meus filhos vejam um homem. Isso tudo começou por uma agressão que ele fez com meu filho. Eu entrei no meio e aí aquele dia eu falei, eu decido não amar mais um homem grosso. Olha isso. E aí meu filho falou, mãe, não separa não. Eu falei, tá bom, meu filho. Era por você que a mamãe queria, né? Mas se você quer, você não quer. Então ali começou esse desastre. Meu coração fez assim, ó, fechou. E eu fiquei totalmente fechada para ele. 1 ano e 6 meses. E aí nesse dia uma profeta me liga. Deise, eu preciso de oração. Eu falei, olha, eu tô precisando mais que você não me conhece, ela nunca tinha me visto. Ela chegou em mim por uma indicação de alguém. Eu falei, você não me conhece, mas hoje eu não tenho nada para te oferecer. A minha casa está desestruturada, então eu não vou orar por você. E aí ela falou, então eu vou orar por você. Eita, pai. E ela começou a orar por mim. O marido dela estava do lado, o marido dela começou a interceder e declarar sobre a minha casa. E aí ela teve uma revelação. Ela falou assim, o seu marido está como um mendigo na rua. Ele precisa do seu abraço. Abrace ele, não diga nada, porque o Senhor vai restaurar a sua casa. Aleluia. E eu já tinha tentado abraçar ele. E eu abraçava, mas não restaurava. Mas eu quero dizer para você que está nessa live, se existe uma palavra, uma ordem de Deus. Quando a ordem de Deus vem, o Senhor faz. Quando a ordem de Deus é declarada, é Ele que faz. Porque quando eu tentei abraçar sem o Senhor. E agora, quando o Senhor diz, vai lá e faz, é porque Ele já foi na frente. E aí meu marido, aí eu venho, pego um táxi, venho para casa. Quando ele desce, a cabeça dele estava explodindo porque ele nunca bebeu. E aí eu falei, eu não vou falar nada com você. Me dá um abraço. Porque lembra que a profeta já tinha orado? E quando eu abracei ele, foi um momento onde quebrou todas as barreiras entre nós. Aleluia. E naquele dia eu voltei a dormir na cama. Eu voltei para a cama. Eu voltei a sentir o abraço dele. E então foi um processo. Eu tentava abraçar, a gente ficou meio acanhado. Ele estava estranho. A gente sentava à mesa para jantar, ele não falava nada. E assim foi por 3 meses. E eu pensei, ele deve estar pensando que eu sou doida, né? Porque se há um dia, esses dias eu não queria deitar com ele, agora eu tô deitando, ainda quero abraçar e a gente voltou a ter relacionamento sexual, voltou tudo. Então eu pensava, ele deve estar pensando que eu sou que eu sou doida, né? Doida. Eu vou esperar esse processo dele. Só que nesse tempo, olha isso, 3 meses depois, eu totalmente apaixonada por ele, né? O Senhor fala assim para mim, eu levando a minha filha na ginástica, o Senhor falou assim, prepare uma mesa na presença do inimigo. Eu pensei, deve ser para mostrar para Satanás que meu casamento não acabou. E nesse dia eu preparei os bolzinhos. Sempre que eu preparo a mesa, nem sempre eu coloco as panelas na mesa. No dia a dia. Todo mundo serve e vem para a mesa com o prato. Mas nesse dia,
Eu liguei pro meu filho e falei, filho, hoje não come nada antes, porque nós vamos jantar em família. Liguei pro meu marido, falei, que hora que você vai estar em casa? Ele falou, 7 horas eu já cheguei, 6h30, 7 horas. Falei, ok, nós vamos jantar em família. E então, preparei aquela mesa como nunca. Quando a gente terminou, ele estava fazendo um curso, ele abriu o computador, sentou na mesa mesmo, e eu cheguei do lado. Que eu chego do lado, uma mulher liga no celular dele. E quando ligou, eu sabia que era uma outra mulher. Porque ali foi assim, como eu falei, quem é essa mulher? Aí ele, na hora, ele vomitou tudo que ele falou, essa mulher eu conheci em tal época, eu fiquei com ela, já tem 6 meses que eu me relaciono com ela, e depois que você e eu restauramos, ela não tá aceitando que eu não quero mais ela. E aí foi onde eu entendi a revelação do inimigo, o que era o inimigo. Então, se Deus trouxe para a mesa isso, ele não trouxe para acabar com o meu casamento. E naquela hora, a minha primeira reação foi a que eu sempre falei a vida inteira. Se um homem me trair, eu mato ele. Porque eu tinha as dores do meu pai. Na hora, eu peguei 2 facas para matar ele. E ele pegou uma cadeira para se proteger. Eu gosto de falar isso, talvez vocês pensem assim, a Deise trabalha com emoção. A Deise é equilibrada. Deixa eu falar para vocês, não existe esse equilíbrio, existe uma harmonia emocional. Mas a vida inteira eu alimentei dentro de mim essa fala. E eu falava exatamente. E eu falava assim, o que a minha mãe passou eu não passo, porque eu prefiro matar do que viver isso. E então, o que eu fiz? Peguei essas 2 facas e fui para cima dele. Quando eu fui para cima dele, ele pegou uma cadeira para se defender. As facas que estavam viradas, eu estava desse jeito com as facas voaram para a esquerda. Eu não sei como, elas caíram longe para a esquerda e eu fui tomada pelo poder de Deus. E eu sei que o Espírito, é como se o Espírito entrasse em mim, que eu senti até assim, e me deu uma calmaria na hora. E eu voltei e sentei. Aí que ele pensou que eu tava doida. Agora mesmo, ela né? coloca... Não, ele ficou com mais medo ainda, né? Agora ela mais medo. Aí ele falou, agora ela vai me matar de frieza, né? Não é de rir, não, mas... Agora a gente pode rir. E quando eu sentei, eu falei assim, me conta tudo. Aí ele contou tudo. Conheci ela o dia que eu fui arrumar uma passagem sua no aeroporto. Ela trabalha no aeroporto. Ela não é brasileira. Tem 38 anos, tem 2 filhas. Eu não sei onde ela mora, porque ela não deixa nunca eu aproximar por causa das filhas. E eu falei, ok. E o que você quer da sua vida? O que você quer para você? Ele falou, nunca quis acabar com o nosso casamento. Foi você que não queria mais. Então, eu quero deixar aqui, cuidado com o que você diz, porque nesse tempo que eu estava, 1 ano e 6 meses, o que eu falava assim, tomara que ele arrume outro e saia de casa. Nossa! Porque daí eu fico livre para viver a minha história, porque eu não estou feliz. Dentro de mim, quantas e quantas vezes passou isso? Ele podia sair de casa. E aí ele disse o quê? Ele falou... Eu peguei e falei assim, por mim você não sai de casa. Eu não vou destruir a nossa família por causa disso, porque eu sei a parcela de culpa que eu tenho nisso. Aí ele ficou com medo, porque eu falei a vida inteira que se ele me traísse, eu matava ele dormindo. E eu ainda falava assim, eu até sei o plano para te matar, você não vai nem gritar. Vou jogar água quente. Eu falava desse jeito, vou jogar água quente no seu ouvido. É uma morte silenciosa. Olha isso. Então ele falou o quê? Eu não vou dormir em casa com essa louca, né? E o medo de morrer de verdade? Não é morrer de mentirinha, gente, é de verdade. É de verdade, é muito sério. E então, olha pra você ver. É isso aí, provérbio, falar do poder da língua, é isso aí. E então ele saiu, foi dormir fora e eu pensei, ele foi morar com ela, né? Agora eu preciso seguir minha vida. No outro dia eu fiquei em estado de choque. Um dia depois
Aí eu fiquei em estado de choque. No outro dia, 5 da tarde, ele me liga. Ainda tá nos seus planos a gente lutar pela nossa família? Eu falei, tá. Ele falou, eu vou voltar para casa. Aí ele voltou e a gente começou ali uma nova história. Aí eu falei para ele, Deus foi tão específico que ele esperou 3 meses de amor, que eu estava apaixonada por você de novo, para ele poder revelar isso. Meu marido já não dormia mais. Depois que ele revelou tudo, meu marido passou a dormir, descansar. Ele deita e dorme. Ele estava perturbado pelo pecado e ele precisava me revelar, ele precisava me contar, ele precisava colocar aquela dor para fora, ele precisava jogar ele precisava vomitar aquilo. E aí o Senhor me ensinou o quê? O meu marido me tirou do lamaçal do pecado. Deus falou o quê? Se ele te tirou, agora você não deixa que ele fique. Se você ganhar só o seu marido, você ganhou o mundo inteiro. Aleluia. Então, quando você era aquela mulher que já tinha se casado com 2 homens, que era uma mulher que vivia com muitos homens, muita gente falou para ele não ficar com você. E ele bateu no peito e ficou com você. Então agora, lute em oração para tirar ele desse lugar. E aí Deus começou uma nova história. Desde foi fácil depois que você descobriu para frente. Tinha dia que eu surtava, tinha dia que eu não surtava. Hoje, como que você lembra disso? Eu lembro como um período que eu precisei entender a dor do que eu vivi. Quando eu atendo mulheres, a única coisa que eu falava, a única coisa que eu não sei é como ser traído. Hoje eu sei. Hoje eu sei o que é essa dor, né? E eu falo, por que eu tive que viver isso? Não sei. Mas essa é a minha história de superação. Hoje eu tenho o marido que eu sonhei, estou no processo. Ele melhorou muito. Eu melhorei muito. Hoje a minha casa é totalmente diferente. Ainda tem os surtos dos dois? Tem. Claro que tem. Tem dias que ele ainda é grosso? Tem. Só que, para a glória de Deus, pela primeira vez, ele aceitou agora sentar e estudar sobre as emoções dele. Glória a Deus. Então, glória a Deus. é por etapa. Então, são por etapa que você não desista do seu casamento. Eu tenho falado com a doutora Suzy, minha amiga, aí, o quanto a gente tem uma história agora sobre narcisista que está causando muitos divórcios. As mulheres falam, meu marido é narcisista. Gente, cuidado, que pode ser uma fratura emocional. E na verdade, Deise, ontem eu estava conversando com o Remar sobre isso, essa característica do narcisismo, ele vem das fraturas emocionais. E o nosso cérebro, ele é totalmente mutável por novas experiências. Aí vai entrar a epigenética. Então, essas novas experiências vai gerar nele novas conexões. E essas novas conexões traz um novo comportamento. O grande problema é que aí você relata que casou com um narcisista. Vamos lembrar que nós atraímos aquilo que tem dentro de nós. Se você casa com um narcisista, agora eu vou separar. Não vai mudar nada, sabe por quê? Porque você vai atrair novamente um relacionamento tóxico. Exatamente. Eu falo a mesma coisa. Não vai resolver você sair de um relacionamento. E algo que você falou aqui que é muito importante, Deus nunca tira de um lugar quando você está num deserto. Aí as pessoas estão num deserto, o que elas fazem? Elas fogem desse deserto, deixam de viver a vida extraordinária e elas vão passar a vida inteira sobrevivendo. Porque eu conheço pessoas que têm 80, 90 anos de idade e que sobrevivem até hoje. E é muito triste sobreviver. Eu fico imaginando Deus lá no seu trono, que entregou seu único filho em amor a nós, ver nós vivendo uma vida escassa e medíocre. Porque não decidimos obedecer a palavra. Porque o princípio de tudo é obediência. Se a Bíblia me diz que não há divórcio, nós não estamos mais tendo compatibilidade em pensamento, dá vontade de bater. Então, eu tô ficando preocupada porque eu tenho recebido muitas ligações de falar assim, não, eu preciso divorciar, meu marido é narcisista. Aí eu falo a mesma coisa que você disse, eu falo, então provavelmente você também é, você só atrai o que você é. Então, cuidado com essa história de narcisismo e falar assim, e aí você começa a focar no narcisismo, no comportamento narcisista, e quando você menos espera, o casamento tá acabando. Né? Então eu tenho estudado muito sobre o narcisismo e eu falo, meu Deus, é muito perto de uma
dor, uma fratura emocional isso. Eu E as pessoas não entendem que o narcisista de verdade, por diagnóstico, ele não tem sentimento. E ainda assim o Senhor pode fazer um milagre. Então, eu tenho estudado muito essa questão da neurociência, porque muitas doenças elas eram diagnosticadas por cientistas que elas não teriam transformação. Que, por exemplo, se você é autista, você vai morrer assim. Se você tem toque, você vai morrer assim. Se você tem o perfil narcisista, você vai morrer assim, e não é uma verdade. Os cientistas estão agora numa nova descoberta que, na verdade, o cérebro ele é totalmente Que é mutável a conforme neuroplasticidade neural, gente. justamente pelas experiências que você promove para ele. E essas experiências vêm através do quê? Dos estímulos. Quais são os estímulos que você dá para esse cérebro? Então, o seu estímulo como mulher vai fazer toda a diferença na vida do seu marido. A única coisa que é necessário entender que não é assim, liguei um botãozinho do micro-ondas, apertei 30 segundos e o cérebro já está lá, os neurotransmissores já estão mandando todas as informações e amanhã está tudo pronto. Não, nós investimos, eu, por exemplo, 43 anos da minha vida, são neurônios mandando informação para o cérebro que determina quem eu sou hoje e as atitudes que eu tenho hoje. Para eu mudar esse comportamento, para eu mudar essas atitudes, a partir de hoje eu preciso receber novos estímulos e isso vai levar um tempo até o meu cérebro ser reconstituído, o meu cérebro receber novas informações com novas células que vai transformar num caráter a qual eu me assemelho ao caráter de Cristo. E aí a gente tem que entender sobre isso. E não é separando que você vai resolver. Separando, você está criando dois problemas. E o pior de tudo, que essa maldição, ela está... Porque eu vejo, Deise, que a questão toda não é relacionada à vida que eu tenho apenas, mas é a vida que a minha descendência vai ter a partir dos meus atos. E quando eu Exatamente. decido não ser uma mulher submissa, eu decido sair da autoridade de Deus. Quando eu decido sair dessa autoridade, eu já estou deixando um legado de maldição para minha geração. A minha descendência recebe um legado de maldição através das minhas más escolhas, que elas são desalinhadas em desobediência à palavra do Senhor. Exato. As pessoas precisam. E assim, a Deise falou, quando a gente fala as pessoas, a gente se coloca nesse meio, porque nós precisamos trabalhar a nossa mente o tempo todo. Porque Satanás está o tempo todo, ele está ao derredor querendo nos tragar. Então é o tempo todo na nossa mente querendo nos roubar essa essência da qual o Senhor nos entregou. E por isso eu vejo que uma live dessa, ela é essencial, ela é necessária para um desenvolvimento saudável, para que os meus filhos, os meus netos e os meus bisnetos venham colher os frutos de vida e vida em abundância que o Senhor tem para nós. Olha a doutora Sus Exato. falando, o cérebro pode armazenar 100 trilhões de fatos, a mente pode lidar com 15 mil decisões por segundo. Então, olha isso, atenção plena. Meu Deus, isso é muito forte. Muito. Então, vocês que estão aqui, eu não sei qual é o tempo que vocês tenham vivido, mas o que eu posso dizer é: com Jesus no barco, pode vir a tempestade, que Ele é fiel para trazer a vida que eu e você, como filhas herdeiras, merecemos. Né? E eu falo, eu estou nesse processo. Hoje eu sou mentora aqui nos Estados Unidos, sim. E se vocês perguntarem como que você começou, eu comecei, a minha mentoria é a minha história. Né? E quando eu comecei, eu lembro do meu marido falar, eu falo assim, que ele é aquele que mais me impulsiona, porque ele tentava me puxar para trás, agora ele está aprendendo. Quando eu comecei a mentoria, minha mentoria era $500, ele falava assim, quem vai querer uma mentoria dessa? Então, assim, não espere estímulos, nem mesmo de quem está com você, mas entenda o que Deus diz para você. Hoje minha mentoria é $5.000 e eu falo, por que eu cheguei a uma mentoria de $5.000? Pela minha persistência em saber o que Deus me entregou. Então, Deus realmente tem me potencializado a transformar lares, transformar vidas financeiras. E hoje, de fato, eu e meu marido entendemos. Essa semana ele chegou e falou, amor do céu, um grande amigo nosso separou. Vamos cuidar mais ainda do nosso casamento. Aí eu fico olhando, eu falo, meu Deus. Né? E assim, isso é os presentes de Deus. Hoje ele fala, Deise, hoje eu entendo o que você diz, eu quero sim ajuda.
Eu falei, Glória a então, Deus. porque você reagia no seu estímulo natural que você foi criado. Agora você precisa buscar ajuda. Mas primeiro ele precisou ver em mim a mudança. Primeiro seu marido precisa ver em você. Né? E eu acabei de fazer uma imersão, aluguei uma casa de 12 quartos, coloquei pessoas lá dentro, famílias lá dentro, né? E tenho vivido esse sobrenatural. Foram 2 dias de adoração, 2 dias de ministração, onde eu ministro a palavra, ministro adoração, ministramos conhecimento, sabedoria. A doutora Suzy foi uma das palestrantes, mesmo do Brasil, ela palestrou aqui com a gente. Então, é isso que eu quero dizer para você. Vale a pena a obediência, vale a pena a decisão. Não enfrente as marés. Um dia Deus disse para mim: Pedro andou sobre as águas, Deise, você vai dançar sobre as águas. Aleluia! E o que Glória que eu entendo? Que mesmo que você estivesse sem instabilidade nenhuma, desfrute até mesmo desse tempo. E se você, quando eu olho aquele tempo de 1 ano e 6 meses, eu falo, como foi esse tempo? Se eu olho, eu falo, gente, parece que realmente eu estava dançando. Deus me permitiu dançar sobre as águas. Né? Vivi grandes experiências no meu trabalho, foi onde eu cresci também profissionalmente. E nesse tempo foi que fez ele avaliar que realmente o meu esfriamento fez ele mudar o comportamento com as crianças. E hoje meus filhos buscam a ele. Antes era tudo eu. Hoje meu filho já, tudo que quer pede para ele. Eu falo, uau, venci na vida. Hoje meus filhos têm paternidade, Glória a porque eu tinha Deus. ausência de paternidade, porque eu tomava o lugar de homem da casa. E hoje o meu marido exerce o lugar de paternidade. Minha filha hoje, quando ela vai dormir, ela pede para ele ir lá abençoar. Antes era só eu. Então eu falo, eu venci na vida. Glória a Quando a Deus. paternidade é estabelecida, os princípios são estabelecidos. Então, que o Senhor exerça a paternidade na sua vida, para que o seu marido exerça a paternidade na sua casa. Porque enquanto a mulher não entender essa submissão no céu, ela não vive a submissão na casa dela. Não vive, não vive. E você falando aí da imersão que você fez aí nos Estados Unidos, nossa, queria demais ter a oportunidade de ter conseguido estar aí com você. Nós vamos fazer aqui em São Paulo, no dia 14/9, nós vamos ter um encontro, vai ser também um encontro bem intimista com 12 mulheres aqui, nesse espaço, inclusive, que eu estou, e nós vamos trabalhar essas feridas emocionais. Nós vamos ali, o Espírito Santo vai revelar, porque a maldição, muitas vezes ela está no oculto e escondido, e é necessário trazer à luz. Tanto é desde que eu descobri uma trava emocional há pouco tempo atrás e estava impossibilitando um fluir em uma das empresas que eu administro. Aí eu falei, Jesus, o que está acontecendo? Eu vi que era a trava da rejeição, uma dor emocional. Eu estava saindo do meu lugar porque o medo de me sentir rejeitada me fazia sair do meu lugar para correr a lugar que não é meu. E aí, quando a pessoa certa chegava, eu não estava na minha posição, então ela não encontrava ninguém. É forte isso. Nós vamos trabalhar essas feridas emocionais para que o Senhor revele aonde está a causa do não fluir, e nesse dia dessa imersão, nós vamos ter um plano de ação específico para caminhar diante daquilo que o Senhor tem para nós, rumo ao destino profético que Ele já determinou para todas nós. Vai ser dia 14/9 aqui em São Paulo. Então, aí são só 12 mulheres, viu? São quem interessar, pode chamar aí. Eu ainda nem divulguei, é lá no grupo só que eu coloquei para as meninas, mas coloquei hoje também. Mas aqui no Instagram eu nem falei para ninguém, estou trazendo aqui em primeira mão na live com a Glória a Deise, Deus. diante de tudo isso que você trouxe para nós e as pessoas, para elas terem a consciência que é necessário buscar um alinhamento entre o espírito, entre a alma e o corpo. Porque sem esse alinhamento, eu posso até buscar ser uma mulher submissa, mas pode ser muito mais pesado do que seria se eu curasse as minhas feridas emocionais. Por isso eu creio que esse dia vai ser, ele já está marcado no céu e ele é necessário para que haja cura em nome de Jesus. Amém, amém. Eu quero te Estarei agradecer. orando já. Ai, ora Estarei por orando nós. por esse projeto e que eu te falo, precisa se levantar. A doutora Suzy hoje é meu, eu falo para ela, tenha uma pessoa, outra coisa que eu posso deixar aqui, tenha uma pessoa de Deus ao seu lado. Hoje eu tenho a doutora Suzy que não pensa em vocês, é o que eu falo para ela.
Eu não quero que ninguém pense porque eu trabalho com emoções, eu não passo. Tem dia que vem os desafios, eu ligo para ela, a gente desabafa ali e volta para o lugar de escusa. Tenha uma pessoa que te coloque, traz luz, que te escute, que não vai te julgar e que vai entender esse lugar, né? E hoje eu tenho ela, não só como parceira no Rocket, mas também na vida, né? Uma irmã que Deus me deu, e como as nossas dores emocionais são muito parecidas, a gente tem muita liberdade de compartilhar. Tem hora que eu falo, ai, bati num gatilho emocional, tô sofrendo por isso, tô passando por isso. Aí uma hora pela outra e a gente levanta no outro dia, a gente já tá de pé de novo e não para o nosso processo. E muitas vezes, talvez você que está aqui não tenha essa pessoa para você buscar. Ore a Deus, peça, fala, Deus, eu quero alguém que temente ao Senhor para me dar um conselho do Senhor, para me dar um conselho de Deus, um conselho que vai me manter debaixo da submissão do Pai. Né? E no tempo certo, Deus vai transformar a sua casa. Eu falo, nós precisamos levantar como profetas dessa geração, que famílias sejam estabelecidas. Eu quase perdi a minha. Meu filho totalmente perdido para os jogos. E Deus, o que o filho fez? Foi para o quarto, né? Porque a tendência dele é buscar paz nos jogos. Então é um processo de resgate. Ele foi diagnosticado com autismo, de hiperfoco. Ele é muito estudioso, um menino muito inteligente. E a minha filha já totalmente ela é comunicativa, ela é de arte, ela não gosta de quarto. E eu tirei as redes sociais dela 100%. Hoje ela tem uma vida normal, sem estresse, sem ansiedade. Então, assim, que você possa ser a detentora, assim, da paz do seu lar, onde traz a harmonia. E, de fato, hoje meu filho fala, mãe, hoje eu te vejo como uma mulher de Deus. Antes você ia na igreja, só que dentro de casa você não representava o reino. Nossa. Então, pergunte para os seus filhos que eles são as pessoas mais leais que você pode ter, que eles convivem com você 24 horas. Amém. Deise, eu quero muito te agradecer um investimento que você fez no reino, você investiu aí. Eu sei o quanto 1h30 do seu dia é muito preciosa e eu creio que esse investimento vai te trazer recompensas eternas, porque através de tudo aquilo que você nos trouxe, houve neste lugar libertação. As pessoas falam que libertação precisa ser no espírito. Na verdade, a libertação ela começa na alma. Porque se a sua alma, se a sua mente não for transformada, aqueles espíritos que saíram, eles voltam com 7 piores. Então, hoje você trouxe para nós libertação. E libertação de vida traz cura e nos traz liberdade para viver a vida que em abundância que o Senhor já determinou para nós. Amém. Então, eu já declaro sobre a sua vida bênçãos transbordantes. Eu Aleluia. profetizo em nome de Cristo Jesus que aquilo que você tem apresentado diante do Senhor, aquela porta que parecia muito difícil ou até impossível muitas vezes, ela chegou o tempo e em breve você vai desfrutar de algo que você nunca nem sonhou e nem orou, porque é muito maior do que um dia você pensou. Porque você é sim escolhida pelo Pai. E tudo isso é para glorificar o nome dele. Que você seja grandemente abençoada por tudo isso que vai acontecer. Porque é algo tão grande que os seus olhos não podem ainda imaginar, mas já está pronto no céu e está sendo estabelecido na terra, porque o seu posicionamento agrada o coração do Senhor. Aleluia. Amém? Em Amém. nome de Cristo Jesus. Amém. Obrigada, minha querida. Conte comigo, eis-me aqui. Que a gente possa, assim, continuar avançando. Amém. Ao alvo certo. A montanha, o pico da montanha certa. É no pico com Jesus. Aleluia. Nosso alvo é Cristo. Amém? Muito obrigada. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui. A live vai ficar assim salva. Então, quem assistiu, assista novamente, porque eu sei que foram muitas chaves poderosas do reino de Deus entregues pela vida da Deise e que vai fazer muita diferença para sua vida. E quem não assistiu vai estar aqui também para que você que assistiu, possa compartilhar com outras pessoas. E para quem entende do coração generoso, entende o poder da gratidão e puder tirar um print e colocar e nos marcar nos stories falando o que você recebeu nessa live, pode ter certeza que vai nos ajudar muito, muito, muito.
E eu já, desde já, agradeço ao coração grato de vocês, porque nada acontece se vocês não estiverem aqui. Porque o Senhor, Ele usa pessoas e vocês foram usadas por Deus para estar aqui, da mesma forma que Ele nos concedeu a graça de estar aqui com vocês. Então, eu já agradeço, tanto por vocês estarem, quanto se vocês puderem compartilhar o que receberam. Amém? Então, Deise, um dia extraordinário na presença de Jesus. Que você viva, assim, hoje um dia tremendo na presença dele. Que Amém. o sobrenatural seja vivido no seu ordinário. Que você viva o Amém. extraordinário no ordinário. E Amém. muito obrigada por tudo. E eu espero que estejamos mais vezes juntas para a manifestação do reino nessa terra. Amém? Aleluia. Amém. Prossigamos. Um grande beijo. Joelma, um grande abraço, minha querida. Suzy, que acompanha aí junto comigo. Obrigada, minha querida. Todas vocês que estiveram aqui. Beijo. Beijo, tchau, tchau.